Bom dia, pessoal da análise de investimentos. Domingão, parem tudo para assistir esse videozinho rápido, dando uma explicação sobre VPL, TIR modificada, que vocês vão precisar para resolver a tarefa 05. Tá? Eu espero que no máximo uns 10 minutinhos esse vídeo e espero ajudá-los. Ok, vamos lá. Sobre o VPL, TIR modificada, eu tenho lá naquele slide inicial, lá, chamado Análise de Investimento, um PDF, foi o primeiro que eu coloquei lá no SIGA. Na página, a partir da página 19, eu já falo tem os conceitos, definições de VPL lá. Leiam, por favor. Anote, se ficarem com dúvidas, não entendi isso aqui, me aciona. Ok? Na página 24, eu tenho um exercício resolvido de VPL. Mostra lá como calcular, tanto na HP quanto à mão. Sim, dá para calcular. Aliás, vocês já calcularam o VPL e não sabem. Quem fez a tarefa 4, trazer todos os valores presentes dos fluxos futuros, isso é, na verdade, o cálculo do VPL. Vou apresentar a fórmula para vocês do VPL, só um pouquinho. Vocês devem estar vendo aí, essa é a fórmula do cálculo do VPL. Note, VPL é valor presente líquido, nada mais é do que o somatório de todos os fluxos futuros envolvidos, inclusive o fluxo inicial, que é negativo. Então, VPL é o somatório dos fluxos, aqui eles chamam de fluxos de caixa, FC, T, ou seja, todos os fluxos, dividido pelo quê? 1 mais a taxa elevado a N. Essa fórmula vocês já conhecem. Se usa para calcular o valor presente. Então, sim, o VPL é o somatório de todos os fluxos futuros, descontados a uma taxa I. No caso aqui, qual que é no exercício, na tarefa 05? A taxa que vocês vão utilizar aí é a TMA, taxa mínima de atratividade, e ela é definida pelo empreendedor. Nesse nosso caso, ok, tá aí a fórmula, eu vou deixar essa fórmula aí na capinha desse vídeo, tá bom? Fechar aqui, voltar para cá. O que eu ia dizendo? No caso do nosso tio taxista, ele faz uma pergunta para vocês, graduandos em economia, solicitando, olha, faço isso, tiro o meu dinheiro lá do banco e compro um veículo e empreendo ali, sendo que o meu dinheiro no banco está rendendo 6% ao ano. E aí, quanto que ele exige? Se fosse para exigir os mesmos 6%, aí é fácil, aí você orienta ele, não, tio, deixa o dinheirinho lá, que lá é sem risco. Uma atividade, qualquer atividade empreendedora, ela compreende riscos embutidos. Então, para o caso do tio de vocês, se ele fosse para ele, na atividade de taxista, empreender, se expor, arriscar, para receber os mesmos 6% ao ano, como margem dessa atividade, é preferível que ele deixe o dinheiro no banco, porque aí não tem risco nenhum. Todo mundo concorda até aí, né? Ok. Daí, ele exige mais do que ele ganhava com o dinheiro aplicado no banco. Quanto que ele exige? No exemplo, salvo engano, ele deve ter definido como TMA, taxa mínima de atratividade, 15% ao ano, mais do que o dobro que o dinheiro dele rendia no banco. Note, detalhe, daí a importância ou a contribuição para o desenvolvimento de uma economia, a taxa básica de juros baixa. Até agora, no início desse mês, a nossa taxa básica da economia brasileira estava em 2% ao ano. É uma marca histórica, nunca foi tão baixa. Agora, na reunião do Copom, nesse mês de março, dado que a inflação está aí meio que mostrando as garrinhas,
O Banco Central, que agora é autônomo, né? O Banco Central definiu a taxa básica como 2,75 ao ano. Mesmo assim, podem calcular lá quanto que dá 2,75 ao ano, vocês já sabem, o cálculo da taxa equivalente, quanto é isso ao mês. Eu não fiz as contas aqui, mas deve ser muito pouquinho ainda. Então, note, para um comerciante, para um empresário, para um industrial, para qualquer atividade econômica, hoje, não compensa ele depositar num produto financeiro, num banco, seja lá numa renda fixa, num fundo de renda fixa, ou qualquer outro produto que o gerente do banco dele vai lhe oferecer, porque está rendendo muito pouco ao mês. Então, imagine uma situação de um lojista aqui da nossa Júlio Campos. Ele tem uma margem de ganho mensal, ele fecha lá a contabilidade no mês, olha, esse mês eu faturei líquido tanto. É óbvio que ele tem uma margem positiva, senão ele fecharia as portas. Não compensa você trabalhar para ter prejuízo, pagar funcionários, energia, impostos, custo de mercadoria, fretes, enfim, todos os custos que implicam numa atividade dessa, para no final do mês ter um resultado negativo. Aí fecha as portas, não tem mais comércio, né? Então, por óbvio, a margem deles deve ser positiva. Mas com uma taxa tão baixa, taxa básica da economia tão baixa ao ano, logo, logo ele percebe, poxa, não está mais compensando eu colocar o meu dinheiro, o meu ganho mensal, aplicar lá no banco, está rendendo muito pouco. A minha atividade aqui dá um resultado melhor por mês ou por ano. Então, eu vou abrir uma nova loja, vou abrir uma filial. Isso implica em comprar mais produtos, implica em contratar pessoal, gera empregos e, portanto, renda, e aí aquece a economia. Gente, a importância de uma taxa básica de... Agora, não faz muito tempo, não, lá para 2015, por aí, a nossa taxa básica estava em 14,75 por ano. Isso, eu também não tenho as contas aqui, mas deve dar mais do que 1,2% ao mês. Então, compensava para um lojista, por exemplo, 14,75 ao ano, e pouco por mês, sem risco, a margem da loja dele ou da atividade dele aplicava no banco. Por isso que a economia ficava estagnada, não gerava empregos, não aquecia a economia. Agora, uma taxa de juros básica assim, tão baixa, aquece a economia. Podem acreditar em mim. Mas vamos voltar lá para o nosso tio, da tarefa 5, que resolveu, ainda não resolveu, está consultando vocês, graduandos em economia, se ele tira o dinheiro da poupança dele e entra nesse empreendimento. E vocês é que vão ter que dar a orientação para ele. Ele exige, então, como margem dessa atividade dele, 15% ao ano, senão ele deixa lá no banco. Tá? Isso é a TMA. Deixa eu compartilhar com vocês. Vocês vão notar que naquelas quase 2 ou mais de 2 páginas, não sei, daquela contextualização, dramatização que eu fiz da tarefa 5, tem muitas informações lá no meio. Eu vou compartilhar com vocês só um pouquinho. Tá aqui. Vocês devem estar vendo aí, eu não tenho certeza, mas acredito que estejam vendo. Tem aí no lado esquerdo as informações que estão embutidas naquele texto que eu passei para vocês. Custo do veículo, a placa comercial, ou a licença que ele tem, as despesas anuais. Então, no primeiro ano, começa com 6 mil, essas despesas ou custos de manutenção do veículo, de combustível, lubrificantes, etc. e tal. Tudo isso vai aumentando ao longo de cada ano. Então, no primeiro ano, 6 mil, é estimado. No segundo ano, você vai estimar em 7 mil, depois 8 mil, e aí por aí vai. Salário de motorista ou do freelancer, que eventualmente vai dar um suporte para ele, de 6 mil ao ano também, e tem uma estimativa de receitas anuais de 24 mil, receitas anuais brutas. Aí tem outras informações, né, que no final do quinto ano, aí sim, definitivamente, ele vai
querer se aposentar, ele vai conseguir vender o veículo, vai pegar 40% do valor inicial que ele pagou, pode repassar a licença de taxista dele para um terceiro, e outras informações, a poupança, o dinheirinho está rendendo hoje na poupança 6% ao ano, e ele exige 15%, senão ele deixa o dinheiro na poupança. Tá? Dadas essas informações, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar essas informações. E como que se organiza? A melhor forma é através de uma tabela. Então, olhem aqui na coluna G, a partir da coluna G, mais à direita, tem aí o ano, que eu chamo de ano zero, é a data atual, hoje. Não importa em que dia e que mês do ano seja, é quando ele decide fazer o empreendimento, e isso implica em desembolso. No nosso exemplo simplório aqui, os únicos custos iniciais dele são a aquisição do veículo e a placa comercial. Então, ele tem que botar a mão no bolso, 25 mil, trazer para a data presente, que é hoje. Então, é os 25 mil, valor presente de 25 mil é 25 mil sobre mais a taxa, que é de até 15%, elevado a quanto? A zero. Qualquer coisa elevada a zero é ela mesma. Então, está aí matematicamente provado que 25 mil hoje valem exatamente 25 mil. Nos anos seguintes, note que nesse primeiro, no ano zero, ele não tem nem custos nem receitas. Porque, lógico, ele não está na atividade ainda. A atividade dele começa a contar a partir do ano 1. Aí sim, ele teve receitas. Eu somei aí as receitas estimadas anuais de 24 mil e os custos anuais também. Que no primeiro ano são 12, negativo, depois 13, por aí vai. Na coluna K, tudo isso resulta num fluxo de caixa líquido. No primeiro ano, ele teve um desembolso de 25 mil, no segundo ano, ele teve uma receita líquida, ou seja, um lucro de 12 mil, depois esse lucro vai diminuindo, e no último ano, ele tem, no último dia do último ano, ou seja, do quinto ano, depois que ele vendeu o veículo, placa e tudo, ele teve uma receita adicional de 16 mil. Da onde veio isso? Da venda do veículo e mais da venda da licença dele. Então, na coluna K, aqui, vocês tendo um fluxo de caixa líquido, vocês podem expressar isso na forma de um fluxo de caixa convencional. Fluxo de caixa convencional é aquele que tem só uma mudança de sinal. Note, começa negativo aqui com desembolso, o fluxo de caixa inicial, na HP GCF 0, cash flux 0, fluxo de caixa inicial, depois fluxos de caixa positivos, né? E aí, com base nesse fluxo de caixa, você pode calcular o VPL. Eu calculei aqui no Excel, mas quando eu der a resposta para vocês, vocês vão acompanhar, eu vou passar essa planilha para vocês. Eu não vou calcular aqui, mostrar como é que calcula essa tarefa, mas lá na página 24, tem lá um exemplo, daquele slide inicial, tem um exemplo de como calcular. Eu vou compartilhar com vocês aqui, só um pouquinho. Tem que parar a apresentação anterior, ok. Agora eu vou compartilhar outro arquivo, que é o do slide. Então, vocês devem estar vendo, é página 19, os conceitos, o que é análise de investimento, os métodos. Nós vamos nos ater só nos analíticos, os práticos não nos interessam, só dei um exemplo rápido aqui, tá? Leiam, avaliem, se não entenderem, me acionem, tá? Então, lá na página 24, eu tenho um exemplo resolvido do cálculo do VPL. Está aí bonitinho o fluxo de caixa, que nós já comentamos, e lá como que você resolve na HP.
tá? E eu também tenho à mão, deve ter alguns exercícios aí que resolvem à mão. Resolvendo à mão é só usar a fórmula do valor presente, somar todos os períodos, nesse exercício aqui são 9 períodos, né? Somar tudo, né? E comparar, dá um resultado lá, nesse caso aqui deu 80 mil, o VPL calculado deu 80 mil. Aí tem lá as interpretações do VPL. O que significa isso? Significa que a taxa dele, nesse caso aqui, era de 15% também, 15% ao ano, ela foi atingida e ainda gerou uma riqueza adicional de 80 mil. Então, quando o VPL dá positivo, projeto viável. Na HP, gente, só explicando, as rotinas, está aqui o exemplo, tá? Nesse exemplo aqui, o desembolso do empreendedor foi de 320 mil, então você digita lá das entradas 320 mil, CHS, GCF0. Esse G é aquela teclinha azul da HP de vocês. Olhem aí. Aí vocês entram nessa função G, e aí CF0 é o Cash Flux, Initial Cash Flux, o meu inglês, que está lá na teclinha de PV na HP. Vocês olhem na parte de baixo, está lá CF0, fluxo de caixa inicial. O negativo é inicial. E depois, a receita líquida de 30 mil no ano 1, então GCFJ, que fica na teclinha PMT. E vão dando todas essas entradas. Nesse exemplo aqui, repete 4 vezes. Vocês podem tanto repetir 130 mil 4 vezes, ou fazer assim 4GNJ, que fica na teclinha FV. E aí a HP vai entender que aquele valor de 130 mil tem que ser repetido 4 vezes. E aí entra com a taxa, nesse caso a TMA, que é 15, clica no I, e aí vai lá na teclinha amarela, F, NPV. NPV fica também na teclinha PV. PV em branco, aquelas funções normais do Excel. Então, clicando em FNPV, NPV significa em inglês Net Present Value, traduzindo, valor presente líquido, literalmente. E aí vai retornar esse valor. Note, em detalhe, se vocês calcularam o valor presente líquido, ou VPL, pela HP, vocês já deram todas as entradas para também calcular a TIR, que está aqui, qual é a página da TIR, o exemplo da TIR, página 27. Vamos lá para a página 27, olha. Só que aqui é um outro exemplo, mas os passos são os mesmos. Aí você calculou, deu lá FNPV, você tem o VPL calculado. Aí, com essas mesmas entradas, você vai lá e só dá outra função, FIRR. Aonde que está o IRR? Lá na teclinha FV. Clica em cima, aí vai retornar uma taxa. A TIR é taxa interna de retorno. Nesse exemplo aqui deu 39,19 e é o exemplo do táxi mesmo. Poxa, mas vocês já sabem esse resultado. Já mandei para vocês, 39,19% deu a taxa interna de retorno. IRR também são iniciais de Internal Rate Return, traduzindo, taxa interna de retorno do empreendimento. E depois, lá na página 29, eu tenho lá que a TIR tem ali, lá nos conceitos, tem a interpretação da TIR. Note que essa taxa de retorno aí, ela está muito fora da realidade. Tá? Então, para que a TIR serve? Não é a TIR, ao contrário de como diz o nome, taxa interna de retorno, não é o retorno anual que o sujeito vai ter.
E isso é muito importante, gente. A TIR ela serve para outras funções, mostrar qual é a taxa que iguala o VPL daquele empreendimento igual a zero, portanto, passa a tornar o empreendimento viável. Eu não sei quanto tempo nós estamos aqui, mas resumindo, deixa eu ver o que mais que eu tinha. Aí vocês têm condições de resolver aquele exercício, tá? Eu tenho vários exemplos aqui, tenho também as interpretações, tanto do VPL quanto da TIR, e da TIR modificada. Tá bom? Espero ter ajudado, não quero me alongar. Vou voltar aqui para parar essa apresentação, desejar para vocês um bom domingo, bons estudos e fiquem bem.